Bom, muito bom dia e muito obrigado pela presença de todos aqui em mais uma mesa inovadora do Instituto Capoc de Inovação Corporativa. Nós gostamos de abrir os trabalhos, lembrando, temos o hábito da pontualidade, portanto, encerramos às 10h30, para que todos possam se liberar para outros compromissos, e hoje, na maioria dos casos, é o próximo call, né? O Instituto Capoc se autodefine como a casa do profissional da inovação. O Instituto Capoc ele está configurado na forma de um ICT para poder abrigar empresas que desejem investir na inovação, inclusive utilizando-se dos recursos das leis de incentivo, em particular a Lei do Bem, e ele desenvolve também uma série de atividades de formação, de capacitação, auxilia e orienta, participando de debates também sobre a parte de regulamentação e tudo mais, né? E nós mantemos convênios com algumas instituições, como o Instituto Mauá de Tecnologia, então podemos utilizar laboratórios e a experiência dos pesquisadores deles, o Polo de Tecnologia da Paraíba, né, situado em Campina Grande, que é um polo fortíssimo, especialmente em TI, também manufatura 4.0, grandes multinacionais como Huawei, Samsung, desenvolvem trabalhos lá, o próprio Google, Facebook, né? Temos também um convênio com a Ordem dos Economistas do Brasil, um convênio com a FAT, né, que é ligada à Fundação Paula Souza. Então, essas instituições complementam a nossa estrutura com seus pesquisadores, seus laboratórios e sua experiência. Tá? Também estamos para assinar, vou mencionar, um convênio com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Verdade. Já encaminhado, faltando apenas a assinatura, bem lembrado. Até a gestão do conhecimento é uma das capacidades que o Instituto tem. Bom, nessa mesa inovadora, eu vou passar a palavra ao presidente do nosso conselho, que vai presidi-la, que é o Ludovino Lopes, não é? Agradecendo especialmente a presença do Valmir, do Eduardo e do Wagner Denis, que são, respectivamente, Valmir, o nosso keynote speaker, e os outros dois amigos debatedores nesse painel. Então, por favor, Ludovino, você com a palavra. Presidente, obrigado também. Um prazer estar convosco hoje, aqui cedo de manhã, para falar sobre talvez mais um dos temas que vai ficar marcado nestes últimos meses como um dos mais, digamos, relevantes do ponto de vista da mudança conceitual que já vinha sendo desenhada, na verdade, não é? Mas que faz parte agora, talvez, daqueles que levaram, eu não diria uma vacina, mas uma vacina de aceleração, vamos chamar assim, tá? Em bom sentido. Eles trazem, talvez, aí os indícios e os, digamos, os sinais de que nós entramos, sim, numa nova era que não vai voltar mais para trás do ponto de vista das mudanças conceituais nesse novo modelo econômico que está sendo desenhado. Eu queria fazer talvez uma breve introdução dos nossos convidados aí para que a gente possa conhecê-los um pouquinho melhor e lançar a discussão de uma forma mais pragmática possível. Nós viemos aqui para ouvir vocês, não para nos ouvir a nós, nesse bom sentido, e também para saber do vosso lado essas visões novas que estão acontecendo aí, tá? A sensação que fica para nós é de que existe sim uma aceleração como nunca do ponto de vista dessas mudanças. Gostaríamos de saber de vocês se essa aceleração é uma aceleração que ganha tracking apenas na tecnologia ou se ela ganha tracking na economia real, se ela ganha tracking
na sociedade como um todo, se ela ganha tracking na lei, porque a gente precisa da camada regulatória para que ela seja robusta e que ela seja capaz de nos levar da forma correta, e não só do ponto de vista de se ela tem uma camada regulatória, mas também se ela tem a camada regulatória adequada, se ela tem a camada regulatória correta e se ela se sustenta. Isto é, se ela é um modismo ou se ela é infraestrutura. Se ela veio para ficar ou se ela é apenas uma curva. Tanto se fala em curvas de crescimento e de repente ela vai acabar se voltando para algum lugar no tempo onde a gente estava, ou também, e aí já não é mais uma questão de saber o que vai acontecer, mas de futurismo, se ela é apenas um prenúncio de algo, de um novo salto que vem a seguir e que a gente pode esperar do ponto de vista da relação entre os tipos de riqueza de moeda, vamos chamar assim. A gente tinha o ouro lá atrás, desapareceu o ouro em 74, cunhamos moeda, agora estamos cunhando trilhões de moedas por dia, já nem mais por mês, nem por ano. Apareceram as novas moedas virtuais e agora a gente tem uma discussão se vai aparecer por aí uma moeda ambiental e um lastro ambiental também de moeda dentro dessa estrutura e se a gente está efetivamente em novas mudanças. Eram estas as perguntas que eu queria deixar para vocês aí, para a gente fazer um pouco dessa reflexão e vocês nos trazerem, tá? Então, falando do Eduardo Saluri, 25 anos aí de experiência nos segmentos de tecnologia, desenvolvimento de pesquisa no Laboratório Nacional de Computação Científica, atuou nas verticais financeira e telecom em 2012, voltou ao mundo acadêmico uma parceria com o Instituto Gênesis da PUC do Rio para auxiliar o processo tecnológico e startup de incubadoras. Atualmente é sócio responsável pelas áreas de tecnologia e segurança da informação da BR Trust, um dos maiores administradores independentes de fundos de investimentos no mercado financeiro. Eduardo, obrigado e vamos em frente. É um prazer. Falar com você. Ludovino, o palestrante é o Valmir. Então, se você quiser apresentar a todos, mas é o Valmir que começa. Vamos começar então por Valmir. Ok. Então, vamos lá. Wagner Denis, também conosco hoje aqui, consultor e diretor do Comitê de Inovação de Economia 4.0 da Ordem dos Economistas do Brasil. Teve uma carreira de sucesso como executivo de marketing em multinacionais, onde esteve envolvido com a implantação de empresas japonesas no Brasil na década de 80, Sanyo, Panasonic e Toshiba, e posteriormente, na década de 90, com empresas coreanas Samsung, LG Electronics e Hyundai, e também atuou como executivo da Whirlpool Latinoamérica, sendo um dos responsáveis pela campanha publicitária É Assim uma Brastemp. Lembro. No início dos anos 2000, foi executivo da Brand Molinex, grupo SEB, através da Giant Business e Marketing. Também atuou nas áreas de marketing, treinamento, palestras e capacitação profissional. Como consultor, desenvolveu vários projetos para e-commerce, vendas diretas, sites de compras coletivas e atua como investidor e sócio de startups. Muito bom. Valmir. Então, Wagner, grato, obrigado por estar conosco aqui. Valmir Serra. Tem mais de 30 anos em uma longa carreira profissional de sucesso em bancos, sempre ocupando posição de alta relevância. Foi alto executivo de bancos como Safra, Itaú, Boston e Lloyds Bank. Desenvolve hoje um aplicativo disruptivo que exclui 2 intermediários, bancos e governo, através do controle e antecipação de contas a pagar. Participou junto com o ministro Meirelles na criação do Banco Original. Valmir, grato também aí pela sua presença, por estar conosco. Vamos passar para si diretamente e depois para os nossos debatedores. A palavra está consigo. Obrigado pela sua presença. Legal, obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de discutir com o pessoal de um nível realmente bem legal, bem interessante. Valmir, a tela está disponível aí para você a hora que você quiser. Tá legal. Eu já vou colocar aqui. Eu vou deixar só teu vídeo agora. Deixa eu colocar então aqui. Entrou? Não, hoje é quarta-feira, né? Entrou.
Então, aqui, quando eu recebi esse convite, né, e do jeito que foi colocado essa questão do futuro digital das relações financeiras e de quem ganhará esta guerra, eu achei uma coisa uma provocação bem interessante, porque, de repente, o termo que foi usado foi um termo que provoca realmente uma discussão sobre esta questão do quem vencerá esta guerra. Eu não estava achando que estava numa guerra, mas achei que estava num processo, mas realmente me fez aqui discutir um pouquinho e pensar sobre o tema. E aí eu vou passar um pouquinho sobre a minha experiência, que eu acho que isso explica um pouco também do processo que está acontecendo. Eu fiz aqui poucos slides, mais para a gente levantar aqui o tema e entender um pouco essa questão dos fintechs versus bancos, né? E da minha visão, ou da minha experiência sobre essa questão do espaço das fintechs, né? Deixa eu... Se passa aqui. Então, eu estou aí há 36 anos no mercado financeiro e 20% desse tempo eu já estou num espaço que eu defino como fintech. E, na verdade, por isso que o que me provocou a discussão foi essa questão de banco versus fintech, porque eu estava no original em que a gente se sentia uma startup, que a gente se sentia uma fintech. E depois eu fui para a XLZ, em decorrência disso. Então, eu comecei com bancos bem tradicionais, nacionais, o BCN, o Safra, bancos sólidos de famílias que tinham bastante experiência em banco. Depois eu fui para bancos internacionais, como o Lloyds e o Boston, e que já percebia claramente isso. Eu comecei em banco lá na década de 80, em que a gente tinha um mercado bastante instável, e que uma parte regulatória que mudava todo dia e a tecnologia talvez fosse a coisa mais estável que a gente tinha. Eram sistemas tradicionais de banco e que tinham que ser mudados todo o tempo, e isso gerava uma dificuldade muito grande, né? Na sequência, depois do Boston, eu fui para o Banco Itaú, e foi uma experiência bem legal, porque o Itaú é um banco muito eletronizado. Então, apesar dele ainda ter os sistemas antigos, toda uma parte interna muito sólida, consolidada, com tecnologias tradicionais, ele já buscava participar dessa eletronização, de deixar o mercado, simplificar um pouco a vida do cliente. 40% do volume financeiro do Brasil passa por ali, e é um banco que sempre tentou fazer isso, e se colocava, até teve uma época que o Itaú colocava como Digitaú, como se fosse um banco digital, mas na verdade ele continuava com a filosofia dele de fazer uma coisa eletronizada, uma coisa mais simples possível, amigável para o usuário final, mas ele ainda um banco tradicional. Quando eu recebi o convite lá para o banco original, lá do Henrique Meirelles, da Sandra Boteguin, que era vice-presidente, foi vice-presidente também de produtos, tanto do Boston, do Itaú, foi um desafio, porque naquele momento a gente já vinha sofrendo, e aí depois eu vou colocar alguns pontos que eu vejo aí como evolução das fintechs, a gente já vinha sofrendo essa necessidade de mudança, e o desafio que o Henrique colocou foi justamente, eu não quero fazer um banco eletronizado, que era a experiência que eu estava vivendo, mas eu quero fazer um banco digital. E o banco digital, além do ferramental, óbvio que a gente tem ferramentas e tem que usar a tecnologia, o que tiver disponível, é um modo de pensar diferente. Então, acho que esse é um direcionador que ficou muito claro e que eu fui entendendo cada vez mais, que essa digitalização e esse modelo fintech, ele tem a ver mais com o modelo mental até do que a tecnologia, apesar da tecnologia ter uma influência muito forte, porque a ideia era a gente fazer coisas que precisavam ser feitas e discutir o como fazer, não simplesmente ver como era feito e tentar fazer melhor, mas era descobrir
o que precisa realmente ser feito. Só para dar uma diferença entre os conceitos, quando a gente olha, por exemplo, uma abertura de uma conta de forma digital, vamos dizer que os bancos chamam de digital, em qualquer banco tradicional, ele normalmente tem um processo interessante num aplicativo, na internet, mas ele sempre leva a conclusão desta conta para a agência bancária. Ele faz com que o cliente, de certa forma, tenha um ponto de contato, mesmo que seja pequeno, no pessoal ainda. Ele faz com que o cliente tenha que transitar. Então, o cliente quer abrir uma conta eletrônica, uma conta digitalmente, mas ele tem que se deslocar e tem que ir ao banco para fazer uma conclusão daquilo, ou para cadastrar um token, ou para cadastrar uma senha, ou para validar um cartão. Coisas que, num banco digital, isso não acontece. Porque, na verdade, o banco digital olha para isso e diz: qual que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso saber, que é o grande desafio, eu preciso saber que aquela pessoa que está abrindo a conta é ela mesma, que ela está viva, que não é uma fraude. Esse é o processo. A abertura de conta é uma decorrência. Só que, quando você tem um processo tradicional, você já está estruturado para entrar num fluxo, numa jornada de abertura de conta, que considera que aquilo pode ser aberto, mas em determinado momento você vai ver que ele existe de forma física. E o que mudou, que a tecnologia já permite que você faça isso de forma virtual. E, na verdade, o processo é totalmente invertido, né? Porque ele começa entendendo se aquela pessoa existe, se aquela pessoa está viva, se ela mesma que está pilotando o telefone, se aquele endereço que ela disse que é dela mesma, sem precisar, eventualmente, até de um comprovante de interesse. Então, isso é uma mudança muito grande e que aí tem a ver com o que foi colocado sobre essa questão da lei, né? Se a lei, para mim, a lei ela vai correr atrás. Infelizmente, ela não consegue se antecipar, porque isso é uma adaptação. Quando o banco original, por exemplo, ele começou a fazer a identificação dos clientes de forma virtual, a gente teve que provar para o Banco Central que um processo virtual ele era melhor do que um processo físico, porque a gente conseguia, através da tecnologia, garantir que aquilo era feito de forma centralizada e que não existia risco, por exemplo, de uma fraude envolvendo o próprio gerente do banco, porque isso é possível também, né? É uma possibilidade que alguém do banco esteja envolvido e abra uma conta, mesmo considerando que ele tem que passar por lá, de alguma coisa que não existe. Então, eu acho que a lei, ela, aos poucos, ela vai se adaptando. Nós estamos aqui só para concluir esse raciocínio sobre os bancos. Lá em 2015, mais ou menos, a gente já teve um ponto de uma discussão sobre o que a gente chamava de TEX, que é o que virou hoje o Pix. Lá no original, a gente já discutia isso. O original tinha lá uma participação na PicPay, que é uma empresa parecida com a PayPal, e dentro dessa empresa, a gente fazia pagamentos, que são uma carteira digital, em que a gente fazia transferências. Um cliente podia transferir de uma conta dele para outra, dado que a PicPay tem conta em vários bancos. Então, foi o que aconteceu com as empresas. As empresas começaram a fazer sozinha o que depois o Banco Central veio legislar como Pix, porque as empresas, percebendo que o custo de uma TED e de um DOC é caro, ela acaba abrindo várias contas em vários bancos, e ao invés dela fazer TED, ela transfere uma única vez para a conta dela e faz múltiplas transferências. Então, no final, os bancos e a lei vão correndo atrás para chegar nesse e atender o ponto que está chegando. Aqui, falando um pouquinho das fintechs, eu coloquei aqui o mapa, não se assustem, não precisa, ninguém vai conseguir ler, mas o mais importante, existem vários mapas desse aqui no mercado, esse é um deles, do radar de fintechs, e a gente vê que aqui neste mapa tem 689 fintechs. Até eu brinco, que eu falo, onde está o Oli, né? Porque nós aqui, por exemplo, a minha empresa está aqui escondida no meio de uma categoria que é de empréstimos e que não é exatamente, mesmo a categorização de quem faz o mapa, também tem dificuldade de categorizar as empresas,
porque é um processo que não é tão simples entender a que se propõe as empresas, que problema que ela quer resolver. Então, mas assim, as fintechs estão ocupando espaço. Hoje a gente deve ter 300, 400 bancos no Brasil e tem 700 nesse mapa, tem muito mais. E tem aquelas que ainda não apareceram no mapa, que estão sendo construídas neste momento. Mas as fintechs, elas são uma realidade. Respondendo um pouco aí da questão de se veio para ficar ou não, eu acho que sim, vai acontecer como tudo. Expande, consolida, expande, e esse movimento é contínuo, mas eu acho que é um movimento que vai continuar. Na verdade, como eu falei, na minha visão, é um modelo, é uma forma nova de pensar as coisas, de resolver problemas. E isso já está instalado, e é improvável que tenha algum tipo de retrocesso. O que eu acho que pode acontecer são consolidações. Isso é o natural, porque tem muitas empresas que resolvem problemas muito específicos e fica difícil para os usuários, para os clientes, terem que ter múltiplos aplicativos, e já apareceu faz tempo para facilitar a vida. Então, são aplicações simplificando aplicações. Acho que esse é o modelo, né? Então, o que eu estava falando, que essa questão mais do que as fintechs, né, são as techs de forma geral, elas, na minha visão, elas favorecem um novo modelo mental. E aí eu começo falando um pouquinho sobre a questão da tecnologia. Eu, particularmente, eu tenho formação em tecnologia, formado em processamento de dados, depois eu migrei para as áreas financeiras do banco e vivi mais de 20 anos em áreas de produtos e comerciais, e eu acompanhei essa mudança quando eu estava lá em tecnologia, e hoje olhando qual é a visão que a gente tem, que a tecnologia, como ela contribui com isso. Então, a rápida disponibilidade de tecnologia, a mudança de paradigma do processo versus informação. Então, os bancos tradicionais, por exemplo, eles têm um processo, estou voltando para a abertura de conta, para simplificar, existe um processo de abertura de conta que ele é automatizado, mas ele é focado na captura de documentos, na captura de assinaturas, no preenchimento de determinadas fichões para que seja aberto uma conta. Ele está mais preocupado com isso do que, no final das contas, com o que aquilo vai virar, que no final das contas é uma mera informação. Os modelos atuais, as fintechs normalmente partem da informação, porque as tecnologias favorecem isso, né? Começou a aparecer ferramentas bem disruptivas, aí, como plataformas abertas, em que se desenvolve sistemas de forma muito rapidamente e de forma colaborativa, Big Data, inteligência artificial, blockchain. Então, são várias ferramentas que vão se consolidando e que, na medida em que isso vai sendo simplificado o uso e que vai sendo facilitado, que tem um preço adequado, isso promove uma mudança no jeito de pensar, porque são coisas que estão disponíveis, né? E, além de tudo, para resolver a coisa de vez, o custo que realmente caiu de forma vertiginosa, tanto do processamento quanto o armazenamento dos dados na nuvem. Então, isso também facilitou uma abertura de uma empresa, uma fintech, sem precisar de um investimento inicial em equipamento, em compra de software. Simplesmente as empresas vão usando, e, na grande maioria, elas começam a usar sem pagar nada e pagam quando ela chega num determinado volume. Então, é favorecido também que esse desenvolvimento, as próprias empresas que oferecem essas soluções, elas patrocinam o crescimento dessas novas soluções e o uso das ferramentas, né? Além disso, tem uma outra questão que foi crucial, né, no meu ponto de vista, que é a questão do ambiente financeiro, que também patrocinou essa mudança que nós estamos aqui, que, na verdade, acentuou e mostrou para o mercado muitas fragilidades, mostrou que muitas bolhas, muitos problemas que a gente tinha no sistema financeiro, porque cada vez mais a gente exigia altas remunerações e o sistema não tinha capacidade
para gerar mais isso e começou a correr maior risco. Isso fez com que o mercado tivesse uma maior aversão ao risco ainda, quer dizer, ampliou essa aversão ao risco, o que já é tradicional nos bancos tradicionais. E isso fez com que as taxas de juros fossem caindo, fora as crises econômicas, então são vários processos ao mesmo tempo, e agora a pandemia. Então, tudo isso junto, esse caldeirão de mudanças, entre outras várias, do ambiente financeiro, ele exige que novas soluções sejam criadas, que os problemas sejam resolvidos de forma diferente, com um custo diferente, numa velocidade diferente, com risco diferente. Então, tudo isso ele vem evoluindo e aí ele acaba decorrendo, a consequência disso, que é o jeito fintech de pensar. O jeito fintech de pensar, no final das contas, ele foca em problema, ao invés de focar na automação. Ele não está preocupado em como que ele faz para o documento percorrer um determinado fluxo, mas ele olha se precisa daquele documento. Ao invés dele fazer um contrato de câmbio, por exemplo, o Banco Central, ele exige que uma transação de compra de moeda estrangeira, se uma pessoa quer comprar dólares, acima de $3.000, ela tem que fazer um contrato de câmbio. Abaixo de $3.000, ela não precisa. Os bancos, tradicionalmente, como eles já têm o contrato de câmbio, toda uma jornada, todo um fluxo estabelecido, se o cliente quiser comprar $100 ou quiser comprar $1 milhão, ele faz um contrato de câmbio. Quem está chegando novo, por exemplo, o banco, quando chegou o banco original, ele diz, bom, se até $3.000 não precisa de contrato de câmbio, eu só preciso comprovar que o cliente tem capacidade de comprar isso, eu posso entregar o câmbio para ele no caixa eletrônico. Na verdade, no final das contas, o cliente não quer fazer um contrato de câmbio. O que o cliente quer fazer é trocar reais por dólar. Tão simples quanto isso. Isso é o que está na cabeça do cliente. Mas, na verdade, o cliente que precisa comprar dólares para viajar, ele entra numa jornada de preencher contrato, de entregar documento, por conta de algo que foi evoluindo e foi sendo legislado, partiu de um mundo totalmente analógico e que agora nós estamos no mundo digital. Eu brincava lá no banco, que eu falava, nós estamos no mundo digital e a gente recebe boleto pelo correio. O correio agora está em greve, como é que está funcionando? Então, por que eu recebo esses boletos? Mas é porque esses processos, eles são residuais e vão ficar ainda aí por muito tempo, gerando custo, gerando fraude, gerando vários problemas desnecessários, né? E aí tem a ver com essa coisa que eu estou falando, do necessário versus o conhecido, né? Que é você simplesmente documentar um fluxo, um processo, versus olhar e falar, preciso desse processo? Eu preciso fazer o cliente pegar o carro dele e ir lá na agência bancária, ou eu tenho tecnologia para saber que a geolocalização dele, saber que o telefone celular dele fica toda noite naquele endereço que ele declarou que é o endereço dele, conseguir comparar uma foto de um documento com uma imagem que você captura naquele momento dele, calcular uma equação e saber que aquele é ele mesmo, que ele está vivo, pedir para ele fazer alguns movimentos. Então, tem várias formas de fazer aquilo que são muito melhores, eventualmente, até do que preencher um próprio documento. Uma outra coisa muito importante também, que eu acho que é o jeito das fintechs pensarem, é a abundância versus a carência. Porque a gente vê o seguinte, o que acontecia no mercado, acontece ainda, é que a carência das coisas, ela gera um ágio, ela gera um jeito, o cliente se submete a fazer várias coisas em função da carência. Mas é o que aconteceu, por exemplo, com o Airbnb. A pessoa ela quer viajar e ela antes ela tinha que reservar um hotel. Agora ela tem a opção de um apartamento de uma pessoa, como o Uber, como todas essas coisas que está explorando a abundância. Está sobrando carro nas garagens, está sobrando imóvel separado e está sobrando dinheiro nas empresas em busca de taxas melhores. Será que a única alternativa é ir para o banco e investir, ou será que tem outra alternativa? As fintechs estão mostrando que esta abundância de recursos que está sobrando de um lado pode favorecer o lado que necessita, né? Tem abundância de gente com dinheiro sobrando, tem abundância de gente com dinheiro faltando. Essas coisas, quando se juntam, elas tendem a funcionar melhor
do que quando é dinheiro faltando para os dois lados, né? E outra coisa que também é muito importante, a questão da utilização de tecnológicas. As fintechs não têm legado, então isso simplifica muito. Mudar o jeito dele tecnológico, porque ele tem sistemas instalados que custam caro, que custam para mudar, que tem que fazer migrações. Essas empresas novas que estão chegando, elas não têm compromisso com isso. Então, elas conseguem usar novas tecnologias e fazer as coisas muito mais rápido. Então, é uma competição realmente difícil do ponto de vista dos bancos, né? Porque ele teria que criar alguma coisa paralelo para ir migrando. Ele tem que estar todo o tempo mudando. É bem difícil. E, além disso, o conceito do MVP, de metodologias ágeis que estão disponíveis. Assim, uma fintech ela consegue resolver 80% de um problema com 20% do custo. Ela vai lá, resolve e atende um pedaço de alguma coisa, ela não está preocupada com todo o resto, porque existem outras resolvendo as outras coisas. Então, é difícil para um banco, que normalmente um banco tradicional, que está muito controlado, ele acaba tendo que fazer as soluções o mais completo possível, ele tem muita aversão ao risco das coisas, então isso faz com que a solução fique muito demorada, muito lenta, né? E aí, a minha conclusão sobre este desafio, né, e aí agora para provocar o próprio debate, né, é que, assim, a conclusão é que as fintechs continuarão evoluindo e oferecendo inovação, os bancos eles vão continuar a partir das novas tecnologias, né? Eles vão mudar o seu modelo, vai melhorar o resultado dele, vai reduzir o risco. E no final das contas, eu acho que o vencedor dessa guerra é o cliente. Assim, é inevitável que isso vai trazer uma mudança de patamar, de qualidade de serviço, porque os bancos eles já estão fazendo isso. Então a gente já vê bancos digitais que já nasceram assim, e bancos que são antigos analógicos, vamos chamar assim, que vêm se desenvolvendo rapidamente e aprendendo a usar essas tecnologias e compondo seus serviços com funcionalidades, mexendo em lugares que são muito relevantes e de forma que eles reduzem o risco, que eles melhoram seus resultados, e a minha conclusão, que no final das contas, o cliente, o consumidor final é quem leva e quem tem a vantagem com essa questão. Então, essa é a conclusão que eu chego, né, e a minha visão aqui sobre essa evolução e os motivos que as fintechs estão evoluindo, e que, na verdade, esta guerra, ela, na verdade, não é bem uma guerra, ela é uma revolução. É uma coisa que todo mundo está do mesmo lado, passando pelo mesmo processo e lutando contra coisas que muitas vezes a gente não sabe o lado que está. Eu tenho associações, bastante discussões com bancos e assim, às vezes os bancos fazendo um movimento completamente contrário e às vezes fazendo movimentos até mais agressivos do que as próprias fintechs. Acho que é isso. Valmir, muito obrigado. Fantástico aí. Vou compartilhar aqui. Muito bom. Fantástico aí essa sua visão. Eu peguei daquilo que você nos trouxe aqui, na verdade, acho que uma expressão talvez defina muito bem um pouco aquilo que você está trazendo, que é: estamos numa nova forma de pensar que nos leva a uma nova forma de agir, que nos leva a uma nova forma de construir e que nos leva também a uma nova forma de regular. Então, esse desafio, ele realmente, eu ia perguntar se ele é disruptivo, você acabou de dizer que sim, que ele realmente é disruptivo, né? Não tem jeito. Eu queria pegar esse gancho da tecnologia, do disruptivo, dessas questões, para trazer o Eduardo Soluri para a nossa conversa aqui, para nos dar aí, então, essa visão, com a experiência dele ao longo desses últimos anos, desses vários anos aí, eu vou chamar de dizer décadas, né? No bom sentido, para não dizer todos os anos, são 2 décadas ou 2 décadas e meia, e da sua experiência para nos situar nesse turbilhão que está acontecendo aí. Como é que é essa linha de condução, o que tem acontecido ao longo dos anos, o que você acha que vai acontecer nessa
revolução, como o Valmir bem disse, onde a gente está construindo todo um novo código de conduta, de tecnologia, de estrutura regulatória, de posicionamento para o mercado, de valores, enfim. O que você pensa sobre isso? Obrigado, Ludovino. Parabéns, Valmir, pela exposição. Eu acho que foi muito interessante. Eu digo o seguinte, é uma discussão até interna nossa aqui dentro da BRL, que é a gente se coloca como uma fintech, a gente se colocava até pouco tempo como startup, desde 2005 no mercado, e ao mesmo tempo a gente sofre toda a regulamentação, tanto pelo Banco Central, os órgãos reguladores e autorreguladores, nos puxando para o lado dos grandes bancos. Então, acho que algumas experiências que a gente viveu aqui dentro, a primeira delas é a montagem de um ambiente de contingência, onde a referência não só para o mercado, como para os auditores, para os órgãos reguladores, é você ter uma estrutura similar ao que o Itaú, que o Bradesco tem, com prédios que são cópias exatas, com todas as posições, as pessoas movem de um lado para o outro. E a gente olha isso para uma empresa que está começando, como uma startup. Em 2012, a gente estava começando na área de administração de fundos. Hoje, a gente tem um portfólio de mais de 150 bilhões de fundos administrados, de capital administrado com a BRL. E o grande desafio é como é que eu consigo ter uma estrutura dessa com uma carga, custo em cima disso muito alta. Então, a gente começa a olhar a espiral do conhecimento, a espiral da tecnologia, ela traz para a gente o seguinte: grandes coisas que a gente está vendo as fintechs trazendo para o mercado não aconteceriam há 5, 6, 7 anos atrás. A gente começa em 2012 utilizando o cloud computing para simplificar não só a redução de custo, mas para que a gente conseguisse ter velocidade e entregar a solução para o mercado. Escalabilidade era a palavra. A gente não tinha tempo dentro de uma empresa pequena, e as fintechs estão apresentando cada vez mais isso, você não tem tempo para crescer. Se o teu negócio pega tração, a decorrência disso é ou você vai falhar por não conseguir entregar, ou você vai ter que crescer à medida da demanda. Então, primeiro ponto, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, nessa guerra, como foi colocado aí entre fintech e banco, eu acredito muito na simbiose dos dois. Primeiro, as fintechs estão trazendo tecnologias novas, estão usando tecnologias novas. Muitas dessas tecnologias morrerão ao longo do caminho, porque o early adopter traz esse risco para o negócio. Eu acredito que as fintechs estão trazendo um desafio para dentro dos bancos de repensar o negócio. Agora, é muito difícil você repensar um ambiente financeiro inteiro complexo como um grande banco, sob a ótica de tecnologia. As pessoas dentro do banco, elas precisam começar a pensar de forma diferente. Elas precisam sair fora da caixa. E quando a gente começa a envolver uma estrutura de compliance, em que o risco do negócio é muito pesado, a relação com o regulador, o trabalho que não só o original, mas como o Nubank e outros bancos digitais fizeram, assim como no mundo do Airbnb, a gente viu, foram quebrar paradigmas. O Airbnb teve um grande sucesso, não é custo nada, porque ele conseguiu criar um modelo de seguro, uma estrutura por trás do aluguel do imóvel que deixava o proprietário tranquilo em ter uma relação de curto prazo com o inquilino. A gente olha hoje as fintechs entrando e aí eu vejo muitas delas resolvendo problemas dos bancos de volumetria, capacidade de conseguir entregar trilhões de transações, como você tem hoje as processadoras de cartão, as processadoras de pagamento, instituições. É você conseguir usar a tecnologia para resolver problemas. Os bancos estão amarrados às tecnologias que eles tinham anteriormente. Então, a simbiose, eu acredito, é que as fintechs hoje que estão vindo com soluções inovadoras, elas podem ser absorvidas por dentro dos bancos e aí causando um problema nos bancos de integração, mas elas podem começar a ter uma simbiose mais forte, ou seja, open banking, tecnologias de API, onde você cria produtos, cria serviços usando a infraestrutura dos bancos. Eu acredito muito nesse caminho. Existe um desafio muito grande em trazer o regulador à mesa e permitir que as próximas inovações estejam
sendo construídas a quatro mãos. Não adianta a gente desenvolver a tecnologia se o regulador vai travar ali na frente ou se o risco do negócio para uma startup é muito menor para uma empresa já mais estabilizada ou para um banco. Se você não consegue criar esse meio do caminho aí e dar segurança jurídica, segurança da transação, toda a parte, todos os aspectos que envolvem aí a regulação do setor, que é muito importante, eu acho que a gente vai ter, se não existir essa construção a quatro mãos, os buracos, os gaps vão estar aparecendo cada vez mais. Um outro ponto que que eu gostaria de citar ali no que o Valmir colocou, que eu achei muito importante, o crescimento das fintechs, elas não comportam, tá, a gente não vai ver todas essas fintechs com um espaço definido no mercado. Ou elas vão começar a se especializar, ou elas serão agrupadas em soluções mais parrudas. Então, essa integração das soluções é uma coisa que tem que ser vista com muito carinho, entendeu? Hoje, a gente prepara a BRL para integração com o mercado, seja para ambiente de fundos de direito creditório, seja para... É o conceito de você criar a tua empresa para o mundo. Como o mundo se integra a mim? Então, o processamento, se eu estou usando um sistema A para processar os sistemas você troca ao longo do tempo. A tecnologia vem e vai. O que você precisa construir é uma arquitetura que te permita trabalhar nesse mercado cada vez mais desafiador, de modo em que eu olho o grande banco que está atrás, com a massa de clientes que ele tem, com o que ele foi construído, com a expertise que eles têm, e consiga trazer de alguma forma, ou integrar de alguma forma, o que eu estou trazendo de solução de produto, olhando como foco final o cliente. Eu acho que o cliente, sim, será o grande beneficiado desse resultado. Sempre em que a gente tem uma guerra nesse sentido, de polos opostos, ao momento que se atinge o meio do caminho, quem está ganhando é o cliente final, é quem vai ter a transação mais rápida, menos burocracia, custo transacional menor. Mas, por outro lado, a gente não pode, em hipótese nenhuma, perder ou precisamos garantir que tudo aquilo que os grandes bancos construíram ao longo desses anos, que a solidez, a segurança do mercado, as transações, tudo isso esteja balizado de alguma forma com o apoio dos órgãos reguladores. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje vivido. Primeiro, fazer as pessoas pensarem fora da caixa dentro das instituições, usar a tecnologia de forma inteligente, resolvendo problemas, sejam eles problemas de capacidade, sejam eles problemas de integração, simplificação ou custo. E que a gente consiga olhar o foco no cliente. O que o cliente está buscando? Não adianta construir tecnologia por tecnologia. A gente precisa partir da ótica do cliente, se colocar na posição do cliente e conseguir cumprir toda essa jornada até a gente garantir que essa esteira de produtos e serviços financeiros esteja maduro o suficiente para trazer. A gente está olhando agora, ele falou do Pix, que é a plataforma nova de transações instantâneas. Ela está sendo baseada em cima de um blockchain. Agora, o que você está valendo? Se a gente não tivesse toda a discussão do blockchain em 2012, iniciando com a construção das criptomoedas, depois o boom que aconteceu em 2008, isso não estaria no radar de um banco central, das grandes instituições. Agora, essa tecnologia hoje, ela consegue ir a mercado numa solução parruda capitaneada pelo Banco Central, graças ao trabalho que foi feito por todas essas fintechs que propuseram soluções, que brigaram por quebras de paradigma, pelos escritórios de advocacia que apoiaram essas causas e buscaram brechas para que pudesse iniciar um trabalho e trazer esse trabalho para a mesa, para que hoje a gente possa discutir como é que vai ser o próximo passo. A gente já está vindo um próximo ciclo, que é essa parte toda de Open Bank, que foi um sucesso, ou pelo menos está sendo um sucesso em termos de abertura de oportunidades na Inglaterra, e que a gente está observando aqui no mercado, onde a gente tem a capacidade de utilizar o que os grandes bancos fizeram, aliar o que as fintechs estão trazendo para o mercado de solução e trazer novos produtos e novas opções para os clientes. Não necessariamente partindo, o grande banco cai, sobe aqui. Não, é uma simbiose.
é como é que a gente consegue trazer esse mercado para que as pessoas comecem, para que as ideias comecem a sair do papel, sem você ser completamente disruptivo, porém aproveitando essa disrupção que está tendo de tecnologia, de modo de pensar e todo esse ecossistema em volta, como pandemia, como ele bem colocou, como é que eu consigo pensar uma solução e colocar essa solução no mercado, mantendo todo, garantindo todo a segurança que o ambiente financeiro pede. Então, esse é um pouco o desafio que a gente tem vivido aqui na BRL. Eu olhando um pouco o mercado e olhando essas outras instituições, eu acho que isso está na cabeça de todo CIO, de todo cara de negócio, de todo mundo, enfim, de todo C-level da instituição. Eu não vou sair de ser um grande banco, eu não vou, uma fintech dificilmente vai se tornar um grande banco no conceito de amarração de tudo isso. Agora, o meio do caminho é o que eu acredito que vai ser o fiel da balança, o equilíbrio dessa balança é o que vai trazer para a gente um novo cenário aí para o mercado financeiro, esse novo ambiente para o mercado financeiro trabalhar. Eduardo, só completando o que você falou sobre essa questão da disrupção total versus os pequenos movimentos, né? Eu acho que quando a gente vê essas 700 mil fintechs existindo aí, do meu ponto de vista, já é um movimento bem interessante de que a gente quebrou, porque o banco ele é um processo muito complexo, né? Quem viveu lá dentro sabe. E aí, o que a gente vê é que cada fintech resolve um pedacinho de um problema. Então, eu acho que é o melhor, eu acho que é um modelo muito bom, porque ele resolve uma coisa, talvez uma coisa complexa, quebrada em 700 partes menores, ele simplifica o jeito de ver, coisa que um banco não consegue fazer, porque ele olha, às vezes ele não consegue priorizar, porque naquele dia tem algum problema regulatório para resolver. Com certeza. E alguém que não tem compromisso com isso, ele pegou um pedaço daquele problema e falou, vou pensar nisso. Então, é muito mais fácil pensar... Perfeito. E por isso que eu acho que essa simbiose é o que vai dar o sucesso. Porque quando eu começo a ter esses gaps que os grandes bancos têm, aliado a essa capacidade de trazer soluções para o mercado, eu acho que, primeiro, ao momento que se traz a solução, se traz um caminho para a solução no mercado, eu estou fazendo todo mundo olhar de forma diferente aquele problema. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é válido. O segundo ponto, se existe essa simbiose de alguma forma, não necessariamente é uma parceria, não, enfim, uma completude, se eu consigo completar esses gaps que existem com essas soluções, eu acho que a gente começa a ter de novo um ambiente mais sólido e, com certeza, mais oportunidade para todo mundo que está envolvido nesse mercado, né? Surgem oportunidades a cada dia. Mas eu acho que, respondendo o que o Ludovino ali colocou, eu acho que hoje a grande questão que se tem, quando se atinge o meio do caminho entre a fintech pura e simples, aquele cara que está com palito de dente entrando numa guerra de pirata para brigar, e olha do outro lado aquele elefante que você mexe no rabo 2 meses, 2 anos depois ele vai mover a tromba, se manifestar. Quem está no meio do caminho, como é o nosso caso, a gente sofre muito. Porque eu estou amarrado de um lado pelo regulador e do outro lado eu tenho um problema ou tenho uma necessidade que é inerente, que é fácil de se resolver com tecnologia. Então, o que a gente está hoje buscando é um trabalho muito próximo com o regulador, quebrando paradigma. Um exemplo, a primeira auditoria que nós tivemos aqui na BRL, já funcionando 100%, em 2014, a BRL já estava 100% na nuvem, né? Operando 100% em nuvem. O primeiro questionamento do auditor aqui foi: eu quero ver os seus servidores. Eu falei, cara, é complicado, não é assim que funciona. Tem Você também gostaria de ver, né, Eduardo? Pois é, não, eu falei, ainda brinquei com ele, falei, a gente pode pegar, está na nuvem, a gente pode pegar um avião e a gente passa aqui por cima, e pega um helicóptero, passa por cima de São Paulo e a gente vai ver as nuvens, entendeu? Então, o conceito do material, óbvio, para o grande banco tirar todo o legado de dentro e levar para uma estrutura dessa, por mais que você esteja transformando CAPEX em OPEX, você tenha toda uma discussão, a sensibilidade o dado está comigo, o dado está na nuvem, enfim, toda essa quebra, acho que é 4658, que foi a regulamentação nova, ela trouxe uma luz maior para isso, para a gente poder trabalhar nesses meandros, graças ao trabalho de vocês, do Original, Nubank, de todos esses grandes bancos que fizeram um approach com o regulador, pegaram o regulador pela mão, trouxeram, fizeram um trabalho de evangelização.
Mas eu acho que é isso que foi... E agora, por outro lado, o que eu sinto muito também dentro da nossa estrutura, e sinto em outros bancos que a gente conversa, outras fintechs, o conhecimento que foi gerado nos grandes bancos, esse processo que a gente está olhando, que muitas vezes ele é moroso ou burocrático, numa outra ponta, ele serve para nós como balizador para que a gente possa criar um novo. Entendeu? Abrir uma folha em branco e desenhar um processo do zero é muito complexo. Entendeu? Então, eles tiveram o trabalho de quebrar essas pedras para que a gente olhe hoje, consiga simplificar um meio de pagamento, consiga criar uma estrutura mais ágil, consiga criar soluções, porque a gente tem a referência do que talvez não se deva fazer, mas se não tivesse sido feito aquilo, a gente não tinha uma folha, não tinha algo para questionar. Eduardo, muito bom. Eu peguei das suas palavras esses novos conceitos aí de construção de arquitetura e de simbiose, né? E estava tentando aqui pensar um pouco quem era o hospedeiro final dessa simbiose, digamos assim. Quando você tem uma relação em que não há uma simbiose, em que o hospedeiro mata em que o hospedeiro é morto pelo novo entrante, ela acaba sempre mal, né? Ela sempre acaba de alguma forma bem mal. No que você está dizendo para nós é que você está dizendo basicamente que um grande banco nunca vai ser uma grande fintech, ou não vai ser apenas uma fintech, e uma fintech não vai ser nunca só apenas um grande banco, uma estrutura de grande estrutura. Elas vão ter que conviver em pedaços. Mas talvez um conjunto de fintechs possam um dia ser um grande banco, é isso? É exatamente isso. Eu acho que é o seguinte, algumas fintechs serão adquiridas por grandes bancos, como já está acontecendo hoje, que até pelo medo da concorrência, pelo medo do novo. A dificuldade dele integrar essa fintech dentro do seu core bancário é um desafio muito grande para eles. Agora, quando eu pego várias fintechs e se juntam, elas têm um potencial. E eu acredito ainda num terceiro ponto. Eu acredito que quando a gente construir, quando viabilizar a construção de um meio do caminho, que eu acredito muito no Open Bank, com APIs abertas, onde você vai construir um ambiente, um ecossistema, onde plugar pedaços vai se tornar uma coisa mais simples. Eu tenho a minha segurança, eu tenho a minha camada de software, eu tenho a minha arquitetura muito bem definida, muito bem fechada dentro da minha estrutura. Só que eu tenho portas, eu tenho janelas que foram abertas ao mercado para que as pessoas possam vir ao meu banco, utilizar os meus serviços, utilizar o que eu construí de legado aqui dentro de uma forma segura. Então, eu acho que essa simbiose, esse elemento no meio do caminho, vai ser um híbrido de um conjunto de empresas, como o caso do Pix, o Bacen capitaneou. Ele trouxe uma solução completamente disruptiva, trouxe parceiros que implementaram a solução tecnológica e estão homologando hoje os elementos que farão parte desse elemento, desse nova grupo. Estrutura. O OpenAPI pode não ser uma entidade específica, mas o regulador definindo as bases para que essa integração possa ser feita com segurança, olhando o cliente final como beneficiário, eu acho que você começa a ter um ambiente propício para que você comece a plugar e aí sim criar essa simbiose. Muito bom. Eu ia... Eduardo, eu queria colocar... Pode falar, Ludovino, pode falar, por favor. Eu tô ouvindo muito, eu queria... O Ludovino pode falar. Ia dar a palavra para si, exatamente pegar nesse ponto que o Eduardo estava colocando, que acho que você certamente vai nos poder trazer essa desbloquear parte dessa estrutura, desse conceito, né? Que acho que é muito importante que ele está colocando. Wagner, por favor. Na verdade, é o seguinte, nós estamos vivendo a história, né? Nós somos hoje parte integrante da história. Então, nós estamos vivenciando a história. Quando a gente olha para trás e a gente lembra que há 10 mil anos atrás as relações eram através de escambo, né? Você trocava uma galinha por um bode, você trocava uma coisa por outra e assim foi durante milhares e milhares de anos. Depois alguém chegou e falou assim, olha, tem uma coisa aqui que é diferente, é preciosa, se chama sal, né?
e aí começou a dar o salário para os trabalhadores, por isso o nome salário vem de sal. E aí começou um outro tipo de valor, né? Então, tinham coisas que significavam mais do que outras, e começou-se então a ideia do dinheiro. E a partir daí, várias tentativas, né? Teve uma espécie de uma pazinha que virou dinheiro e todo mundo queria aquela pazinha. Depois alguém inventou a moeda. A moeda, se eu não me engano, foi cerca de 800 anos antes de Cristo, ou 600 anos antes de Cristo, é por aí, na Turquia. E começou então a cunhar a moeda e começou. Só que a aceitação do povo naquela época sempre vai ser uma grande barreira, porque falta confiança, falta o entendimento, falta o regulatório, né? Até que um dia um chinês, o Tang, ele resolveu colocar um papel, porque lá na China já tinha o papel, então ele pegou o papel, fez lá uma xilografia, imprimiu e foi o primeiro papel moeda. Só que as pessoas aceitavam moedas e ouro. De repente apareceu um papel. E o cara fala, pô, esse papel daqui, inclusive, chamavam de dinheiro do vento, porque batia um vento, o papel saía voando. Então, que valor tem esse papel? Não tinha valor nenhum. E as pessoas não aceitavam. E é interessante ter um documentário que mostra que um comerciante chegou lá, um árabe chegou lá com as mercadorias, entregou para o rei Tang lá, e para o imperador, e o imperador pegou, mandou o rapaz lá, mandou o tesoureiro pegar o dinheiro e pagar para ele, né, o papel moeda. Quando ele entregou o papel moeda, o cara falou, não, eu só vim aqui, eu quero receber em ouro. Não, mas a partir de agora é papel moeda. É esse papel aqui, é o dinheiro. Não, mas esse dinheiro não vale, eu quero o ouro. Não, você vai ter que receber este dinheiro. E foi assim que o governo implantou o sistema do dinheiro impresso. O que aconteceu com esse comerciante? Ele não quis aceitar. Imediatamente ele foi morto na frente de todo mundo. E o imperador falou assim, quem não aceitar o dinheiro vai ter o mesmo destino. Então, a partir daquele momento, o dinheiro começou a ser aceito, porque se não fosse aceito, o comerciante seria morto. Então, existem fases na história que são muito interessantes da gente analisar, por isso que eu comecei dizendo que nós estamos fazendo parte da história, porque logo depois, passado alguns anos, vieram outras moedas e outras formas de pagamento, né? Até chegarmos perto da Idade Média, quando surgiu os primeiros bancos, os Médicis, né? E criaram os primeiros sistemas bancários, e aí iniciou-se tudo que nós vemos hoje. Até o dia que surgiu o cheque, o talão de cheque, que já está em extinção. E todo mundo fala assim, mas o cheque, o que eu vou fazer com o papel? Eu vou assinar o papel, ele vale dinheiro? Vale dinheiro. Mas houve também, o cheque também foi disruptivo na época. Em vez de você pagar em dinheiro, você dava um papel assinado, né? Então, por trás tem a falta de segurança, a desconfiança e todo o movimento em que o mercado recebe uma inovação que se relaciona com o pagamento, sempre haverá um conflito, né? Em seguida veio o cartão de crédito, 1946, primeiro cartão de crédito, que não era cartão plástico, era em papel. Tinha um outro, inclusive, que era o Charge It, que era como se fosse uma medalha que os soldados usavam na guerra. Então fizeram aquela medalha e tinha um número, que seria um número do cartão que sobrevive até hoje, só que ele era numa forma que a pessoa carregava ou como um pingente ou no chaveiro. Foi o primeiro. Todo mundo fala, agora o dinheiro é de plástico, né? O dinheiro vai deixar de existir. O dinheiro nunca vai deixar de existir. Na verdade, tem alguns estudiosos, economistas, que dizem, inclusive, que o dinheiro em si não existe, né? Que é uma invenção do homem, que ele não está mais lastreado em nada. Não está lastreado em ouro, não está. Então, o dinheiro, na verdade, não existe, né? Existem, inclusive, ações judiciais de pessoas que devem muito dinheiro que entram com esse conceito, dizendo o dinheiro não existe.
Quem é o dono do dinheiro? Quem é que inventou o dinheiro? Como é que surgiu esta base dizendo que vale tanto, né? Mas isso é outra história. Até chegarmos, então, dinheiro de plástico, aí começou as maquininhas, começou outro sistema, todo mundo deixou de usar as moedas e o papel moeda, começou a usar mais o cartão de débito, cartão de recarga, aí começou a onda do cartão, passamos por isso também, e aí veio o pagamento eletrônico, né? Então, os boletos eletrônicos, o pagamento eletrônico, o caixa eletrônico foi um grande avanço também que nós tivemos e nós, eu, Ludovico e mais alguns, vivenciamos parte dessa história que eu estou dizendo. Não lá atrás, né, Ludovico? Não lá atrás, mas daqui de uns anos para cá a gente vivenciou todas essas inovações no tempo disruptivas. Você não precisava mais ir na agência bancária, você podia ir no caixa eletrônico. Depois disso, eu estou fazendo esse breve histórico para a gente entender onde é que nós estamos, né? E por que nós estamos. Porque sempre existirá uma demanda vinda do consumidor, do cliente, demonstrando uma necessidade. Então, eu não tenho como carregar muito ouro para poder levar todas essas mercadorias. Então, o imperador falou, então, no lugar do ouro, você vai levar um papel, dizendo que este papel vale X gramas de ouro. E quando você chegar lá na outra cidade e entregar esse papel para o tesoureiro de lá, ele vai saber que este papel vale tantas gramas de ouro. Você não precisa mais carregar o ouro na sua trajetória. Então, pela necessidade, vão se gerando as coisas. E aí, Eduardo e Valmir, chegamos mais perto, né? Onde agora você faz pagamentos com o uso do celular. Então, com o celular você usa, e já tem os IoTs, os relógios e outras fontes que você se aproxima de uma máquina e ela já identifica você e você compra as coisas e já faz o pagamento automático. Em algumas lojas, a identificação facial. Você entra na loja, já faz a sua identificação facial, sabe quem é você, sabe se você tem crédito, sabe quais são as suas necessidades, o seu costume, como é que você gosta de pagar, de comprar e etc. E já identifica você, e você compra na prateleira e automaticamente o pagamento será feito sem a necessidade de você pôr a mão no bolso. Tudo isso são coisas que estamos chegando num momento onde a tecnologia vai nos trazer todo dia uma inovação, e não o contrário. A necessidade hoje que a gente vê, eu como consultor, investidor também de algumas startups, você vê, por exemplo, Eduardo, o Trabuco, presidente do Banco Bradesco, num almoço que teve um pouco antes da pandemia, ele chegou a dizer que o Nubank era uma grande ameaça para o Bradesco. E eles tinham criado o Next, né? Que é um sistema, um banco digital do Bradesco. Antes da pandemia, o Next tinha 500 mil correntistas. O Nubank já tinha 5 milhões de correntistas. A estrutura do banco Bradesco, por exemplo, investindo no Next, ainda não tem condições de trazer o Next para perto, vamos assim dizer, do Nubank. Porque o Nubank tem uma característica, como o Valmir disse, de ser desvinculado, de ser independente, de ser inovador, de ser disruptivo. E o Next ainda está um pouco ligado às estruturas dos grandes bancos. Simbiose, com certeza, é um caminho, principalmente pelo poder econômico, que para não perder o espaço vai acabar comprando e aglutinando os menores. Mas eu acho que existe um movimento no mercado, né? Quando nós falamos de fintechs, são várias soluções apresentadas no mercado e cada dia a gente vê uma nova. O governo não tem a velocidade que a tecnologia nos traz, então sempre, como o próprio Valmir trouxe ao debate, sempre haverá um delay, sempre haverá uma defasagem
entre a necessidade do mercado e o órgão regulatório. O próprio Nubank teve problemas, porque o Nubank começou como um cartão, e quando ele tentou ser banco, ele não conseguiu. Aí ele precisou de se adequar, precisou de um tempo, de um gasto, de um custo, para tentar se adaptar e encontrar uma brecha para ele poder, inclusive, emitir o seu próprio boleto. Ele emitia o boleto, quando você fazia a operação no Nubank, o boleto vinha com o Bradesco, porque o Nubank não era banco, não podia emitir boleto. Então, existe ainda essa parte regulatória que realmente precisa ser mexida, e a gente tem acompanhado muito aqui na Ordem dos Economistas do Brasil todo esse movimento. Nós temos o Comitê de Inovação e Economia 4.0, onde a gente observa todos esses fluxos e todas essas movimentações. O sistema está mudando, o sistema monetário está mudando. O banco não é mais um banco de uma região, de uma micro-região. Hoje as operações começam a ser globais. Quer dizer, você já tem... Western Union começou também há centenas de anos atrás. E hoje você tem operações internacionais online, no tempo, na mesma hora. É uma coisa que realmente já está mudando e vai mudar ainda mais. O que vai acontecer no futuro? Não dá para a gente prever. Os movimentos vão se consolidar e vão nos levar a algum lugar, né? Então, um dia, talvez as fintechs elas possam, cada uma no seu nicho, se consolidar. O banco deverá ter uma outra estrutura e uma outra visão de mercado, porque ele não é mais o dono dos juros altos, das taxas elevadas, da extorsão do pequeno, né? Porque hoje nós temos cerca de 50 milhões de habitantes do Brasil que sequer tem uma conta bancária. O governo queria dar o Bolsa Auxílio e não tinha como dar, porque o povo não tinha conta. O povo não tinha conta bancária, não tinha cartão. Tiveram que criar o sistema, o Caixa Tem. Quer dizer, tiveram que criar um sistema para que o povo pudesse receber. O povo não tinha conta bancária, 50 milhões de pessoas. Então, existe ainda muito a crescer, existe ainda muito a acontecer. Eu queria também provocar só um pouquinho o Valmir, porque eu gostaria que ele falasse um pouco também sobre a empresa dele, sobre a XLZ, né? Porque é uma fintech e acho que as pessoas gostariam de entender, Valmir, o que a sua fintech faz em específico e como é que funciona também essa questão. Rapidamente, se você puder falar, seria interessante. Denis, obrigado aí pela pergunta. Eu vi aqui no chat que tinha uma pergunta também, que eu acho que tem a ver com o que o Wagner está perguntando. Tinha uma pergunta do Carlos sobre como que as fintechs vão reduzir o risco dos bancos, né? E tem a ver com o que o Denis está falando. Muitas vezes as coisas podem não ter risco. Então, por exemplo, a operação da XLZ, a gente trabalha com uma operação com risco zero. E aí, num lugar onde os bancos entendem que tem risco grande. Então, só para vocês entenderem, em 2018 foram emitidas no Brasil 20 trilhões de notas fiscais eletrônicas, valores em reais, 20 trilhões, e 3 trilhões desses 20 foram utilizados como garantia de empréstimos, como recebíveis. Os outros 17 estão aí por algum lugar, que não foram vistos, que não foram enxergados, e que, na visão do banco, isso reduziria risco, mas o banco não conseguiu ver. Por quê? Uma Petrobras, essas grandes empresas, o Carrefour, eles não pagam boleto. Então, assim, o cliente, o fornecedor dele emite nota, mas não tem boleto. E aí, por conta disso, o banco não enxerga, porque o banco, na verdade, ele sabe que hoje o que vale mais do que o dinheiro é a informação. E ele sabe disso. Só que o problema é o que ele está olhando e onde ele está olhando. Hoje o banco olha no retrovisor. Para ele dar crédito para um cliente, é a ferramenta que ele tem disponível dentro do conceito da tecnologia que está disponível. Então, o que ele olha? Se o cliente está endividado, se ele deixou de pagar alguma coisa, se ele tem algum título protestado. Ele vai olhando informações que estão disponíveis para ele. Só que ele não olha, por exemplo, a frequência, ele não olha a relação comercial que esse cliente tem com o outro. Então, um pequenininho que tem com um grandão.
a frequência, a recorrência, a dependência, porque tudo faz com que este fornecedor não vai deixar de entregar mercadoria para o outro e, portanto, ele vai receber dinheiro. Só que o banco não enxerga isso, porque o banco não está olhando sobre esta ótica, porque essa informação não está no banco. Esta informação está fora do banco, ela está nas empresas. Então, o que é a solução que da XLZ, o que a gente tentou montar? Nós não competimos com o banco, nós só ocupamos um novo espaço que a gente criou. A gente falou, olha, tem um espaço aqui que é entre as empresas. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma plataforma de fornecedores em que eu não parto do que um fornecedor tem a receber de um comprador, de um cliente, mas eu parto do que o cliente tem para pagar para o fornecedor. Fala, isso é a mesma coisa. Não, a origem da informação é quem deve e não quem é o credor. Logo, se o devedor está dizendo que reconhece a dívida e que vai pagar, eu não preciso checar se aquela dívida é válida. O banco, ele parte de alguém dizendo que tem um crédito, e ele vai checar, ele liga para o comprador e diz, você comprou mesmo? E a gente parte do devedor. Então, uma vez que eu parto do devedor, então o que nós fazemos? Tem uma plataforma em que, a partir desse contas a pagar do cliente, nós cadastramos gratuitamente todo mundo. A gente brinca que a gente quer ser o Waze dos recebíveis. A gente cadastra todos esses fornecedores na plataforma. Eu não preciso ficar buscando empresas no mercado que queiram fazer operação. Eu já sei com quem eu vou falar. São com aqueles que eu tenho contas a pagar para ele. Então, essa operação, se alguém está dizendo que vai pagar e esse camarada que tem a receber, pede para receber antes do tempo, e quem disse que vai pagar me dá um limite de até quanto ele está disposto a pagar, em que condições, e eu aviso para ele que o outro quer receber, essa operação é risco zero. Então, é aí que reduz o risco. É você olhar para aquilo e falar, bom, aqui não existe risco, né? Não existe risco de alguém pagar algo, de um produto, por exemplo, que já recebeu. Não existe o risco dele não receber. Quando você faz um desconto de duplicata, por exemplo, o camarada acabou de faturar e mandou o caminhão entregar a mercadoria, ele já vai no banco e desconta a duplicata. O banco não sabe se o caminhão vai sofrer um acidente, se o produto vai ser entregue, se vai ser rejeitado, o que vai acontecer nisso. Ele não consegue saber realmente. Então, existem muitos riscos nessa operação, inclusive o risco do crédito, do cliente não pagar. Agora, quando a gente olha que a mercadoria já foi entregue, já está no estoque, eventualmente já foi até vendida e está disponível, o comprador, o grande cliente, ele já vendeu, está com o dinheiro disponível, ele poderia aplicar no banco e receber uma Selic de 2% ao ano, ou ele pode, eventualmente, fazer o seguinte, vou pagar antes do tempo com um desconto de 0,8% ao mês, que na visão dele é 400% do CDI, uma alta remuneração, mas do ponto de vista do fornecedor dele, é uma taxa muito baixa, porque só o IOF no Brasil é 0,38 na largada. Então, assim, e isso eu estou falando que ele vai pagar 0,80 ao mês. Se for uma operação de 15 dias, só o imposto já dá metade disso, já dá o mesmo valor. Então, quando um comprador paga diretamente os seus fornecedores, não existe, essa é uma operação mercantil, não é uma operação de crédito. Isso, então, assim, agora você fala, poxa, mas isso é uma coisa completamente diferente. Mas o banco poderia fazer. O banco poderia fazer o seguinte, falar para o cliente, olha, quando sobrar dinheiro, paga seus fornecedores antes do tempo. Tem aqui uma plataforma para você e eu vou colocar essa plataforma para você e vou ganhar uma comissão. Ele poderia até ele fazer isso. Mas ele está tão amarrado naquilo, e talvez o Banco Central proíba ele de fazer, que vai dizer, não, você está simulando uma operação de crédito para não pagar imposto. Mas chega uma fintech que não tem compromisso com o banco, ele pode fazer isso, porque ele está trabalhando em nome do comprador, dos clientes, ele está trabalhando das empresas, ele não tem vínculo com o banco. Então, na verdade, é você mudar o seu olhar. Então, a plataforma da XLZ é uma plataforma, eu fiz várias pesquisas durante a minha vida nos bancos, e sempre chegamos às mesmas conclusões. As empresas, principalmente estou falando uma plataforma B2B, as empresas têm carência de duas coisas, capital de giro e informação. Mesmo os grandes têm dificuldade de conciliação das informações, porque essas informações não estão disponíveis, principalmente quando ele recebe diretamente em conta. Tem uma retenção de imposto, ele não sabe o que aconteceu. Então, a nossa plataforma, ela disponibiliza informação
e também, quando ele precisa de recursos antes do tempo, ele pode solicitar um pagamento antecipado dentro de limites aí deste fornecedor. Então, a gente construiu, mas eu digo que a gente não compete com o banco, porque no final a liquidação continua tudo igual, o dinheiro não passa por nós. Nós somos uma plataforma de informação. Eu capturo um pedido de alguém que tenha a receber com alguém que tenha a pagar, junto, faço com que eles liquidem isso antes do tempo, com descontos em função dessa mudança temporal. Valmir, posso... Força, irmão. Vamos passar para as perguntas, né? Eu queria passar as perguntas da plateia, depois a gente faz as nossas aqui. E nós temos também uma manifestação que eu queria dar espaço do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, mas a gente vamos passar as duas perguntas, daí o professor Luiz Carlos Almeida faz a sua consideração e a gente vai em seguida para as perguntas aqui da mesa também e mais algumas da plateia que virão. A segunda pergunta ela é sobre o PIX e pergunta das oportunidades que podem... Bom dia. Das oportunidades que podem ser advindas da regulamentação do PIX agora. Acho que essa é uma pergunta bem aberta, cabe até a todos, mas eu só vou pedir para a gente falar um pouco mais curto agora, porque a gente já está chegando mais no fim, temos mais 10 minutos, temos mais uma pergunta e essa manifestação, e eu tenho certeza que tanto eu tenho perguntas, eu acho que o Ludovino tem mais perguntas, mas daí a gente passa um pouquinho do tempo, se vocês puderem. Vamos lá, se vocês puderem responder sobre o PIX, o Valmir, primeiro, talvez. Olha, assim, eu acho que o PIX resolve uma quantidade enorme de problemas, começando pelo mercado virtual, pelas vendas, por exemplo, do comércio eletrônico. Porque hoje uma grande dificuldade do comércio eletrônico é identificar pagamentos, uma transferência em contas, porque muitos não aceitam cartão de débito em função de fraudes. Então, com o PIX, você instantaneamente consegue reconhecer o pagamento, isso muda completamente a velocidade do comércio eletrônico. Acho que é um foco principal. Mas tem outros negócios que têm a ver com essas transferências que você consegue confirmar. Existem vários negócios que precisam dessa confirmação. Por exemplo, esses distribuidores de combustível, eles, quando um caminhão vai lá carregar o combustível, ele tem que mostrar que pagou um boleto bancário para poder carregar o caminhão. Isso poderia ser feito na hora, não precisaria ser feito um dia antes. Hoje, eles perdem um dia porque ele tem que levar o boleto quitado, lá tem que dar baixa no boleto. Então, assim como isso, várias coisas que precisam de comprovação imediata, fora a simplificação mesmo do processo, né? Isso digitaliza, permite que você acabe com todos os meios físicos, você pode fazer isso por celular, por computador, realmente não precisa de cartão, não precisa de nada disso. A minha visão simplifica muito e muitos negócios. E eu acho que reduz, completando o que você falou, acho que, primeiro, reduz custo, entendeu? Você sai dessa... Hoje o SPB, o Sistema Brasileiro de Pagamento, como está hoje, o custo das transações é relativamente elevado. Então, dependendo do que você está transacionando, do volume que você está fazendo uma TED, uma TEF, etc., você tem uma tarifação muito pesada. Então, inviabiliza micropagamento. E fora o que ele falou, que você consegue hoje criar soluções em cima do PIX, fintechs estão trabalhando isso, para que você consiga fazer todo o tracking da tua vida financeira. Você olhando o blockchain, você conseguindo ter acesso a partir da permissão do cliente na ponta das entidades, você consegue fazer o tracking da tua vida financeira, independente de que instituição financeira ela está. Então, acho que você começa a ter uma visão globalizada, uma visão total do mercado financeiro dentro do mercado financeiro brasileiro, de onde você tem relação. Isso daí vai ajudar muito também, Eduardo, porque é um sistema 24/7, né? Quer dizer, não tem mais limitação de horário, não tem limitação de dia, não é dia útil, dia não útil. Então, isso também é uma coisa que acelera muito as transações. Tem gente que faz compras durante a madrugada, transações entre empresas também acontecendo fora do horário bancário, né? Então, isso é algo também que vai colaborar muito.
E vai gerar um movimento desconhecido, né? Que eu acho que tem uma questão aí do movimento desconhecido ainda, que a gente não sabe para onde vai, que, por exemplo, muitas pessoas, assim como antigamente você tinha que ter várias contas em bancos para poder investir em fundos de bancos diferentes, depois com as corretoras isso mudou, muitas pessoas ainda têm contas em bancos, muitas empresas principalmente, têm várias contas para poder fazer transferências mais rápidas. E isso também vai mudar. Então, não dá para saber onde é que vai parar essa coisa. Eu esqueci uma coisa, pessoal, que foi agradecer ao Gilberto Fioravante, que foi quem fez a pergunta. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Bruno Tiviachor. A primeira pergunta, que tinha sido do Carlos Antônio Vergara Camas, ela foi já respondida, né, pelo próprio Valmir, ele começou com ela, e temos agora uma pergunta do Bruno Tiviachor, ele direciona para o Eduardo Soluri, mas eu acho que ela também pode ser respondida mais uma pergunta um pouco mais longa. Eu vou ler. O mercado financeiro tem contratado muitos profissionais do mercado de saúde, tendência que aumentou muito depois da Covid. Podemos ter fundo de investimentos atrelado a stakeholders da saúde, mecanismos como o CRI, o CRA, os certificados de recebíveis de mercado imobiliário e agrícola, agora também para recebíveis da carteira da saúde, algum movimento de fintechs nesse sentido? Então, o que eu digo é o seguinte, com a pandemia, esse ano, o número de FDICs, fundos de direito creditórios, aumentou muito. Tá? Aumentou por quê? Para que você possa dar crédito, o custo da transação ele é um ponto importante. Quanto mais dar crédito barato. Então, hoje você vê Sebrae, com alavanca, os fundos do Sebrae, de FDIC, incentivando esse mercado. O FDIC se tornou um produto interessante, entendeu? É difícil falar construção de crédito, porque o FDIC compra um recebível no mercado, mas, enfim, para, de uma maneira indireta, dar crédito nesse mercado, principalmente multicedente, multisacado. O que a gente viu e que tem acompanhado de perto aí é a construção de uma série de FDICs relacionados ao ambiente de saúde, comprando recebíveis, seja de empresas dentro do ambiente laboratório, empresas querendo financiar laboratório, financiar a parte de essas seguradoras, etc., tentando descarregar em cima de um produto financeiro onde você não tem uma tributação muito pesada, você conceder crédito através desses mecanismos. Então, sim, a gente tem visto um movimento grande e a contratação do profissional de saúde, do mercado de saúde, é muito importante para que, primeiro, se consiga construir esses produtos financeiros olhando a necessidade desse segmento. Entendeu? No mercado financeiro, o gestor, o administrador, ele olha fundos como de uma maneira ampla no mercado. Quando você traz esses profissionais, principalmente para fintechs, a gente tem visto bastante a Capitalis fazendo movimentos dessa ordem, você começa a ver o que? Criando especialização no segmento para aprender a falar com esse público, entender as nuances do produto, entender os riscos e conseguir construir um produto que seja ganha-ganha-ganha. O cara na ponta tem que ter o crédito rápido, high frequency, ele tem que ter a segurança, o investidor tem que ter a segurança do produto financeiro, do recebível que está adquirindo, que o fundo está adquirindo, e as entidades no meio do caminho têm que conhecer bem esse segmento para que a transação seja realizada no melhor cenário possível. Pessoal, eu acho que talvez os nossos outros componentes da mesa tenham comentários, mas para a gente fazer o que a gente tem feito sempre, que é encerrar na hora, eu vou pedir para o Luiz Carlos de Almeida abrir a câmera e nos brindar com as palavras dele. O Irã vai fazer um fechamento e aí a gente pode, se os debatedores ainda tiverem mais uns 15 minutinhos, ter um tempinho aqui para umas perguntas finais. Mas a gente gosta de cumprir o horário. Professor Luiz Carlos Almeida, por favor. O senhor tem que tirar do mudo. O senhor está no mudo. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Eu quero ser rápido, em função desse adiantado da hora, agradecer em meu nome, como vice-presidente de pesquisa da Ordem dos Economistas do Brasil, e em nome do nosso presidente, professor Manolo, que nós trazemos a gratidão
ao Instituto dessa nossa parceria. Queria dizer principalmente a você, Eduardo, que deve ter representado a maioria dos empresários de hoje, que um dos objetivos da Ordem é ser a ponte entre o poder público e a iniciativa privada. Nós acreditamos que quem sustenta tudo isso é a iniciativa privada. Então, nós lá, através do Wagner, como um dos nossos diretores da Economia 4.0, nós estamos lá e vamos aproveitar esse convênio que o Irã tão bem fez conosco, para que nós possamos ser essa ponte entre o poder público e a iniciativa privada, principalmente nessa mudança de paradigmas do século XX, né? Que eu costumo dizer que chegou atrasado, mas nós vamos ter que agradecer muito ao Covid-19, que acelerou nosso processo nesse século XXI. Quero dizer também, sem pretensão de falar de currículo, que esse ano eu completo 50 anos de professor universitário. Eu costumo dizer que eu não conto o tempo que eu dei aula em cursinho e nem em grau médio, porque senão o pessoal pensa que eu já morri, né? Porque eu estou só em universidade 50 anos. Quero deixar aberto à disposição de vocês, a minha linha de pesquisa é a nova teoria do crescimento econômico sustentável e inovação. E temos uma outra missão na Ordem dos Economistas, que é preparar o capital humano para as empresas brasileiras desse novo século. E, por fim, consolidando essa ponte, Eduardo, é a segurança jurídica. E nós acreditamos, quanto menos público e mais privado, mais forte será uma sociedade. Então, eu tenho que ser honesto a todos vocês. Eu acho que um professor tem que sempre definir a sua linha. Eu sou divulgador da escola austríaca. Então, eu acho que isso, honestamente, é importante quando você se apresenta nessas linhas de pesquisa. E, então, só para terminar, Eduardo, e ser mais rápido, nós nos preocupamos com segurança jurídica, a tal ponto que a Ordem está preparando uma Câmara Arbitral. Tudo que não é público e passa a ser privado, nós somos muito a favor. Então, a Câmara Arbitral é uma forma mais justa, mais barata, mais honesta de fazer justiça, como também nós somos fãs e damos muito apoio para a empresa do Valmir, porque a empresa do Valmir tem uma característica que é desse novo século. Ela é de pessoa a pessoa, ela é a economia em que exclui, na atividade dele, 2 importantes intermediários que custam muito para a iniciativa privada. Ele consegue excluir, na atividade da Fintech dele, o governo, que a gente fica feliz quando o governo não custa, e os bancos. Então, eu acredito que ideias disruptivas como essa, e todos nós estamos procurando, vocês contarão com um apoio integral da Ordem dos Economistas do Brasil, ou através do Comitê 4.0, ou, evidentemente, através da minha vice-presidência, que eu ganhei como vice-presidente de pesquisa esse ano pelo prêmio dos 50 anos como professor universitário. Mas, muito obrigado, Irã. Obrigado a todos vocês, Ludovino, meu Patrício, papai era lá de trás dos montes, e a todos vocês estarei aqui sempre. Peço desculpa que a outra reunião eu participei sem falar, respeitando a competência e a capacidade de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Barnabé. Eu queria pedir ao Irã, então, agora que fizesse o nosso encerramento formal, mas convidar a todos que tenham aí um tempinho a mais para discussão, se é que o Valmir, o Wagner e o Eduardo possam nos brindar ainda com mais uns 15 minutos. Para a gente não passar muito da nossa linha do horário. Bom, primeiro, quero agradecer muito as palavras do professor Luiz Carlos, aproveitar para agradecer também a parceria da Ordem com o nosso Instituto CAPOC, que tem, desde o início, se mostrado muito profícua, e vejo que nós podemos
avançar e fazer crescer muito mais essa parceria, inclusive com a linha de pesquisa que o professor conduz. Muito obrigado pelas palavras. Para sermos rigorosos com os nossos hábitos, Hermano está me passando a palavra para que eu possa fazer o encerramento formal, no sentido de que aqueles companheiros que estão nos acompanhando não sintam constrangimento de deixar a sala, como também nos eventos, quando eram presenciais, nós deixávamos as pessoas à vontade para, feito o encerramento formal, deixar o nosso espaço ali nos Estados Unidos. Mas, evidentemente, no presencial tinha ali o cafezinho, onde aqueles que dispunham um pouco mais de tempo seguiam conversando com o palestrante e os debatedores, desde que esses também dispusessem de tempo para isso. Então, nós não temos aqui o cafezinho, mas eu percebo pela fisionomia dos nossos palestrantes, eles poderiam ficar um pouco mais e responder perguntas. Aqueles colegas que quiserem deixar a sala, fiquem à vontade, não estarão cometendo nenhuma indelicadeza. Então, formalmente, nós encerramos e informalmente seguimos no bate-papo. Eu quero usar a vez aqui para fazer a pergunta, pode? Bom, uma vez que foi encerrado, eu não tenho mais palavra, você pode fazer. Já que foi encerrado, muito obrigado a todos por ter prestigiado a nossa mesa inovadora. Exatamente. A gente acaba fazendo um agradecimento aos que ficam, né? Mas obrigado a todos. E agora eu gostaria muito de fazer uma pergunta ao Valmir, que é a seguinte. Você acredita, Valmir, que da tua experiência dos bancos, né, dos grandes bancos, onde você passou boa parte aí da tua carreira, que os grandes bancos, principalmente nas áreas de TI, vão ter condição de assumir uma nova cultura? Você acha que está havendo uma troca de guarda? A geração aí dos 50 tá passando para frente uma bola e a molecada vem com uma cabeça nova dentro dessas estruturas? Ou que eles vão ter uma tendência a replicar a cultura anterior e vão perder o bonde? É uma pergunta difícil de concluir, mas, assim, de forma geral, eu tenho a impressão de que a gente vai ter uma mudança de comportamento. Eu tenho visto assim, algumas pessoas que, assim, no curto prazo, eu acho que a tendência é manutenção do movimento anterior, da inércia. É muito difícil quebrar a inércia, porque, na verdade, a pessoa lá, do colaborador da TI, ele, na verdade, o problema dele não está na TI, o problema dele está fora da TI. O problema vem de um modelo mental do próprio banco, porque a TI expressa o que a instituição está dizendo. E aí tem que ver nessa força de poderes, quem é que está com a palavra. É o jurídico, é a área de risco, quem é que está naquele momento, porque também os bancos eles vão passando por vários movimentos difíceis. Então, assim, estou falando isso porque mesmo num banco digital, eu lembro que a gente teve uma discussão curiosa. Lá em 2014, 2015, a gente estava... O banco começou em 2013, a gente começou a construir o banco, ficou disponível em 2015. Assim, mas começou a vender mesmo, já estava operacional, mas ele começou a vender em comecinho de 2016. A gente começou a abrir as contas de clientes fora do grupo de controle. E uma coisa que eu propunha era o seguinte: o pessoal estava falando aqui, até o Wagner falou do caixa eletrônico como uma inovação. Uma transação no caixa eletrônico hoje da TecBan custa lá R$5. Porque o pessoal você não imagina o que tem por trás de um caixa eletrônico. Todo dia alguém tem que ir lá e limpar aquilo da manutenção, colocar dinheiro, fazer seguro, aquilo explode, aquilo tem um monte de problema, muitos, inúmeros. Aquilo tem que estar integrado com o sistema e tal. E aí eu tinha proposto o seguinte: a gente não tinha caixa eletrônico, custava caro para a gente, custava R$5 para cada saque, e eu propus, eu falei, onde que está o dinheiro? Por que a pessoa tem que tirar dinheiro? Vamos entender por que ela tira dinheiro.
Ela tira pequenos volumes, vai, por exemplo, lá no Starbucks, tomar um café e quer pagar lá R$ 5 em dinheiro. Eu falei, bom, então faz o seguinte, a gente poderia comprar 1000 cafés do Starbucks por R$ 2, e a gente fala o seguinte, se o cliente for no Starbucks tirar dinheiro, ele tem um café de graça. Então, ao invés de ele ir no caixa eletrônico, ele vai no Starbucks, toma um café e saca o dinheiro no caixa do Starbucks com o nosso cartão, até porque o Starbucks tem um problema que ele tem, se ele captura dinheiro, tem que passar o recolhimento de numerário, que é um produto do banco caríssimo, que alguém tem que passar lá para recolher esse dinheiro. Então, não é melhor eu convidar o cliente para tomar um café e, ao invés de gastar R$ 2 com ele, deixar ele mais feliz do que fazer ele num caixa eletrônico tirar dinheiro? Então, mesmo dentro de um banco digital, a gente teve muita dificuldade de progredir com isso. Porque a pessoa começa a falar, pô, mas aí tem risco, aí eu vou levar o risco do caixa eletrônico para dentro do Starbucks, seja para onde for, né? Então, assim, depende de quem está pilotando aquilo naquele momento, é muito difícil. Mas eu acho que, de forma geral, a TI, ela está comprometida, porque as pessoas que estão chegando, elas, na verdade, têm funcionário, eu vi isso, vivi isso no banco, vivo isso na minha empresa, as pessoas que estão chegando, e o camarada vai embora para outro lugar, ele diz, olha, estou indo embora. Ele falou, pô, mas você vai estar pedindo demissão? O que você está fazendo? Ele falou, não, estou indo embora. Ele também não reconhece essas coisas todas que... Valmir, acho que está cortando agora. De forma de pensar. Até de como ele se comporta, do ponto de vista trabalhista, de tudo. Opa, até do... Então, desculpa. Tem várias questões aí, mas eu acho que esse movimento, porque se os bancos não aceitarem, essas pessoas não ficarão no banco, o banco vai ter um problema. Então, vai mudar o modelo, só que vai demorar um tempo, porque essas relações de poderes vão ter que assimilar esse movimento. Né? Eu tenho a impressão que o Eduardo vai comentar, mas o Ludovino quer se despedir antes, que ele não vai poder ficar. Então, vamos deixar o Ludovino se despedir e o Eduardo comenta. Bom, primeiro que nada, eu queria realmente agradecer aí. A gente aprendeu bastante hoje, tá? Pode parecer que não, mas a gente aprendeu bastante com vocês hoje aqui, tanto do ponto de vista histórico com Wagner, quanto do ponto de vista pragmático aí com o Eduardo Soluri e com os insights que você trouxe, Valmir. Seus insights são fantásticos. A gente vai ter que repetir essa nossa conversa em algum momento aqui conosco, tá? Eu já estava tomando um cafezinho aqui, vou ter que passar para uma outra reunião onde eu vou moderar também. Então, eu queria agradecer muito realmente aí a Estrutura de Insights e dizer para vocês que eu vou continuar atento a essa questão da simbiose, tá? Acho que ela vai nos definir aí o que a gente vai ser no futuro, ok? Um grande abraço, vou ter que me despedir de vocês. Continuem aí no cafezinho informal. Abraço. Tchau, tchau. Vai lá. Mano, eu só queria, eu acho que o Wagner falou perfeito. O que a gente tem hoje, o problema que eu vejo dos grandes bancos, e até trazendo pessoas de banco para cá, de novo, é a quebra de paradigma. O novo profissional, ele vem com uma bagagem, ele vem com a capacidade, ele vem com menos conhecimento de produto, de problema, mais conhecimento de tecnologia. Eu acho que o grande desafio desse profissional, quando ele entra num grande banco, é, primeiro, o medo de quem já está estabelecido contra essas novas tecnologias, que a velocidade é muito grande. A gente está falando em Java, hoje, para muitos, Java é obsoleto. E a gente está falando uma linguagem que tem de estabilidade no mercado, estamos falando de 10 anos. Então, hoje, você encontrar um profissional Java puro é muito difícil. O pessoal hoje fala as variações do Java. Então, o que está acontecendo hoje é um profissional novo, ele chega com muito gás, com muita vontade, com uma série de buzzwords, uma série de novas tecnologias na mão, uma capacidade de entregar de forma diferente, mas ele entra numa estrutura que, como ele falou, não é engessado só por TI, às vezes por TI, mas principalmente pelas unidades de negócio. A unidade de negócio gostaria de uma solução rápida, mas eu tenho todo um processo de projeto, eu tenho toda a análise do pessoal de segurança, eu tenho análise de compliance, tenho toda a parte de governança em cima desse projeto. Eu tenho toda uma estrutura que não permite inovação. Quando a gente sai desse ambiente e chega numa startup, onde a meta é o projeto da semana, é o projeto enfim, é o task force do fim de semana. Então, você tem um ambiente muito mais propício a quanto mais cedo eu errar, mais cedo eu começo a acertar. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma grande coisa. Então, quando a gente tira um profissional de um grande banco, a primeira coisa que a gente faz é a lavagem cerebral.
dá de novo arma para ele, ou dá a capacidade para ele de novo de criar e tirar o medo do erro, entendeu? Então, a gente pega a garotada de universidade, a gente tem que ter um problema. De um lado, eu tenho que chegar e fazer essa limpeza. No profissional mais novo que a gente tira da faculdade, a gente tem que botar um cabresto, porque no final eu preciso trazer um negócio. Por mais empírico que seja o processo, por mais que a gente utilize metodologia ágil, de criação, enfim, de definição de compartimentos menores para entrega maior, você precisa travar, porque senão você está construindo também todo um arcabouço tecnológico que pode ter uma vida útil muito curta. Então, eu acho que o papel do CIO hoje, que esteja num grande banco, que esteja numa startup, guardando as proporções, o grande desafio é quanto eu consigo apostar, ou quanto caro é minha aposta para que eu possa desconstruir tudo e construir novamente. Eu acho que essa é a grande estratégia. E isso, como a gente falou no começo, toda a parte de cloud computing, volumetria, capacidade de entregar. Antigamente, você não fazia uma startup que no dia seguinte podia estar preparada para atender milhões de requisições. Hoje, com a mudança de paradigma e trazendo, conseguindo encaixar, você já consegue. Então, acho que os bancos vão ter que se mexer, mas o movimento vai ser muito lento, porque trocar o legado por essas novas tecnologias é um desafio muito grande. É verdade. Mas, Valmir, a média de faixa etária do pessoal que trabalha na XLZ é de quantos anos? Você tem que tirar os sócios para fazer a média, né? Tira os sócios, né? Mas eu sei que a juventude só termina quando acaba o entusiasmo. Você é um cara entusiasmado e muito jovem no meu ponto de vista. Mas, tirando isso, qual é a média do pessoal? 26, 27 anos. É isso. Então, mais velho. Tem que mais velho. Eu tenho uma história engraçada com o pessoal do Nubank, na realidade. A gente fez uma reunião na empresa para a constituição, enfim, de um fundo e veio a equipe deles. A nossa equipe aqui dentro da BRL é uma equipe bem jovem também, enfim, na casa de 40 anos para C-Level, 40, 45 anos. Mas a gente senta na mesa e a gente pouco informal, camisa, polo, etc. Chega o pessoal com camisa Hering, tal, e a gente vai fazer a apresentação na mesa, um garoto, é o chefe de engenharia lá, não devia ter mais de 23 anos, ele falou, cara, eu sou o mais velho, eu sou o funcionário mais antigo do banco. Eu tenho 3 anos de empresa, tenho 24 anos. Então, é um troço legal, porque eles implementaram como o original, eles cumpriram toda o rito de um banco, com compliance, tudo, só que de uma maneira diferente. Então, eu acho que é muito legal isso, você olhar e ver que dá para fazer de forma diferente, mas, obviamente, você vai lá no board, você tem gente mais velha que já passou por outras casas, que tem a capacidade de pensar diferente, de pensar fora da caixa. O que eu brinco com o pessoal, eu tinha mesmo original, a Sandra Boteguin, é uma pessoa que foi vice-presidente de produtos do Boston e no Original, no Itaú, e ela falava uma coisa curiosa que eu concordo, eu sempre compartilho com o pessoal que trabalha comigo, né? Assim, o que eu procuro sempre nas pessoas é o Pokémon. Porque o Pokémon, né, quem tem filho conhece aí, ele tem duas coisas, né? Cada um tem um poder, uma capacidade, e mais importante, todos evoluem. Então, assim, eu acho que tem essa questão humana que é importantíssima, que é de a gente trazer, cada pessoa que entra na empresa, ele tem que fazer a diferença, eu tenho que trazer e entender o que ele vai fazer de mudança ali, o que ele vai conseguir modificar naquele resultado, e tenho que acreditar que ele tem capacidade de evoluir, porque aí ele pode fazer outras funções, ele pode aprender, ele pode juntar as coisas e virar um outro Pokémon, né? Então, acho que essa que é a grande diferença hoje, porque a gente via que no modelo tradicional, as pessoas entravam e tinham uma carreira longa, mas com intervalos pequenininhos. A cada 6 meses, o cara ganhava 1% de aumento, e aí ele era o programador júnior, o pleno, o sênior 1, sênior 2, sênior 3, sênior 5, aí ele virava e assim ele ia, e o camarada, no meio do caminho, ele ficava com medo de desistir, porque ele falava, poxa, mas agora que eu já passei por 53 estágios, como é que eu faço para sair daqui? E ele acabava ficando naquilo, e às vezes não mudava de área. Eu, por exemplo, tive uma experiência diferente, eu tive várias oportunidades, porque eu fiquei 12 anos em tecnologia de banco, eu fui para uma área de produtos,
depois eu fui para uma área de comercial, dentro de um private banking, voltei para a área de produtos, então eu consegui acompanhar esse movimento e migrar, mas eram raros esses movimentos. Tanto que eu tenho amigos em vários lugares, e alguns amigos meus que eram de tecnologia da época, eles me olham para mim e veem o Valmir da tecnologia. Os que são de produto me veem o Valmir do produto. E tem uns que falam que eu sou camaleão. Mas porque, na verdade, eu acho que essa questão de você... todas as pessoas têm capacidade para estar em qualquer lugar. Eu acho que depende da onde você está se encaixando naquele momento. E isso é importante, né, para você conseguir fazer inovação. Porque você consegue olhar aquilo de vários aspectos, né? Certamente. É uma parte da inovação. A partir de hoje eu vou te chamar de Pikachu. Ô, Wagner, eu tinha um cachorro aqui que já morreu, mas chamava Pikachu. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma ligação Pessoal, aí. eu vou fazer uma última chamada para perguntas no chat, se alguém quiser fazer uma última pergunta. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, que a gente teve aqui uma excelente aula. Eu não vou resistir, mas eu vou contar um fato divertido do Eduardo Suluri, mas ele participou da criação do Banco 1. Eu não sei se alguém aqui lembra o que é o Banco 1, mas foi o banco do Unibanco, né? Então ele fez lá. Agora, depois na hora que ele comentar meu comentário, ele pode contar para vocês o quanto aquilo era só uma fachada. Na realidade eu não participei, na realidade eu acompanhei o processo. Tá? Eu trabalhava no Grupo Moreira Salles, a gente tinha criado uma estrutura de tecnologia paralela ali no Instituto Moreira Salles. A gente havia tirado do Unibanco, o site da Unibanco Asset Management foi o primeiro site que foi hospedado fora da estrutura do Unibanco. E quando o Pedro designou o pessoal, não foi Geraldo, o desafio de construir o Banco 1, a gente tinha uma plataforma de customização, de personalização. Então, a gente foi para dentro de casa e o desafio é como é que eu construo um banco que é a cara de cada um. Então, o banco é dia, banco é noite, é o conceito do banco digital. Enfim, na realidade, era toda a estrutura do Unibanco por trás, com uma roupagem muito mais ágil, vendida depois para o Deutsche. Que é o que a tecnologia permitia, né, Eduardo? Exatamente. Por isso que quando eu comecei a falar, foi da espiral do conhecimento, né? A espiral da tecnologia. Quando a gente começa... Thomas Edison não conseguia ter construído a lâmpada se não tivesse sido 3, 4 anos antes criada a solda de tungstênio. Então, você tem uma série de... Hoje, você olhar o passado e reconstruir é muito fácil, entendeu? Então, quando eu me coloco um pouco... E, de novo, eu estou numa estrutura hoje em que ela começou com 3 pessoas, a gente está hoje com 150 funcionários, minha área de tecnologia continua não sendo uma área grande, eu tenho hoje 8 pessoas tocando a operação inteira do banco, entendeu? Pessoal jovem, mas o que a gente tenta aqui dentro, quando me pedem um organograma da área de TI, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque ela é completamente maleável. As pessoas vão ocupando os espaços do que a gente necessita naquela hora, entendeu? Então, eu tenho uma figura de security officer, eu sou o security officer perante o Bacen, mas eu não atuo como security officer. Eu tenho uma pessoa hoje que é altamente capacitada para isso e ele é o meu security officer. Só que ele já atuou como infraestrutura, a gente faz o board de tecnologia junto com os outros sócios, toda a equipe de tecnologia participa, porque vai desde o suporte à microinformática dentro de casa até o atendimento às regulamentações que o Bacen, a Anbima e demais órgãos impõem, é esse time que vai dar a solução, entendeu? Então, dentro desse cenário, nesse histórico todo, a gente já viu muita coisa no mercado, já vimos muito buzzword aparecer e sumir, já vimos muita tecnologia trocar de nome para atender o marketing e a aderência, mas o que a gente vê hoje, como o Wagner colocou muito bem, a gente está vivendo essa disrupção. E não é uma disrupção pontual, ela tá sendo muito ampla e atingindo vários segmentos, não só no mercado financeiro, mas tudo que está em volta do mercado financeiro, toda a economia que está em volta. Antes de você comentar, deixa eu te cortar. Antes de comentar, tem o Wagner, o Denis Marcon quer fazer um comentário. Eu acho que a gente podia ouvir o Denis e te ouvir em seguida. Por favor. Vamos lá, Denis. Deixa eu você consegue abrir a câmera, Denis? Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Não, pode abrir agora. Peraí. Vamos lá. Aberto. Bom, bom dia a todos. Eu só compartilhar com vocês uma experiência
que eu vivenciei nessa área e a minha visão também com relação a tudo isso que vocês comentaram, né, só para reforçar o raciocínio. A gente brinca na área de tecnologia, né, até tem uma frase que por que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? E a gente diz que ele criou o mundo em 7 dias porque ele não tinha legado. Então, assim, o desafio, né, dessas grandes corporações, grandes instituições financeiras, é muito nesse sentido, né, de como você trabalhar com legado e com essas novas tecnologias, novas iniciativas nessa área. Eu, particularmente, vivenciei um modelo que eu entendi que foi muito saudável, mas não na área financeira, na área do varejo, né? Que é o caso do Magazine Luiza. Eles começaram com o Luiza Labs em 2013, 2014, uma organização com 2 pessoas, né? E todo esse modelo digital que o Magazine Luiza tem hoje foi desenvolvido pelo Luiza Labs, que na época era uma organização segregada, né, da área de tecnologia original. Isso deu muito certo. Hoje eles devem ter pelo menos 200 pessoas só na área de desenvolvimento, né? Tudo que vocês enxergam hoje no Magazine Luiza, em termos de modelos digitais, foi desenvolvido por essa organização. E com o tempo, né, o legado, né, foi perdendo a força e todo o processo, né, todo o modelo de negócios foi migrando para essa área digital do Luiza Labs. Eles estão bem avançados nesse processo e foi algo que eu vivenciei e que deu muito certo, na minha visão, né? Então, eu compartilho da visão aí do Valmir e do Eduardo que o grande desafio, né, e a grande oportunidade que existe para o Open Banking é a colaboração. Ao mesmo tempo que a gente enxerga, né, do lado das fintechs aí, inovação, flexibilidade, velocidade no desenvolvimento de novas iniciativas, por outro lado, os bancos também têm o que oferecer para as fintechs, né? Tem toda uma questão de segurança, de credibilidade, né? Isso pesa, é um fator muito positivo. E tem capital, que muitas fintechs, principalmente quando elas estão no início do processo, são startups, elas dependem muito de capital. Então, eu entendo que esse modelo, a partir do momento que ele é colaborativo, ou que vai nesse sentido que o Eduardo comentou, de simbiose, ele pode, né, ser muito bem sucedido, na minha visão. As aquisições, eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu, particularmente, acompanhei dentro de casa, né, muitas aquisições de uma empresa grande, né, adquirindo empresas menores, e quando isso acontece, em 90% dos casos, você acaba com a cultura da pequena empresa, né? Ou você deixa essa empresa totalmente isolada, né, mas a integração é um processo muito traumático. As pessoas que vêm, elas saem de maneira muito rápida. Talvez não saiam os cabeças, mas as pessoas que tocam o dia a dia, elas se perdem nesse processo ao longo do tempo e, no final, a sinergia que você extrai disso aí é muito pequena. Então, só esse comentário final que eu queria fazer para vocês, um pouco da experiência aí para a nossa discussão. Acho que ela agrega. O Eduardo acabou de me comentar que precisa sair. O Denis, obrigado. O Wagner tem um comentário a fazer. Eduardo, um comentário muito rápido, viu, irmã? É só uma piadinha. Estavam falando sobre o Pix, né? E hoje, como eu sou um cara de marketing, eu tenho percebido o seguinte: já tem muita gente no mercado dizendo que o meu Pix é melhor do que o Pix do outro. Mas o Pix, na verdade, é do Banco Central. Todo mundo tem o mesmo. Já botaram marca do lado. O Banco Central abriu. É melhor do que o outro, pô. O Banco Central abriu as pernas para botar a marca do lado da marca do banco. Não tem jeito, né, Irã? Irã, você quer fazer um último fechamento antes de agradecer? Eu vou fazer o meu agradecimento, primeiro ao Wagner, que o Wagner não só foi o nosso debatedor, mas foi o Wagner que convidou o Valmir e que deu a ideia da gente fazer uma conversa sobre fintech. Quero agradecer ao meu grande amigo Eduardo Soluri, que também aceitou o convite, e agradecer ao Valmir, que deu uma aula fantástica aí na palestra. Irã, por favor. Tá muito bacana aqui, ó. Gostei muito do cafezinho também, amigos, e até postei aqui no Capoc Geral, que é lido pelos nossos associados, que a mesa foi um sucesso, uma aula, um grande aprendizado até para pessoas bastante experientes, como o Ludovino, né, como o professor. Muito bacana mesmo. Muito obrigado. O Instituto Capoc está aberto a vocês, o Denis é parte dele.
o Hermano é parte dele, Eduardo, Valmir, a casa é de vocês. Viu? Valeu muito, até a próxima. Muito obrigado. E, Valmir, eu queria parabenizar pela apresentação, cara. Tanto você quanto o Wagner aí na parceria. Foi muito bom o bate-bola. Gostei muito e quando precisar, estou à disposição. Parabéns pelo evento e parabéns pela organização. Parabéns, prazer em conhecê-lo, Eduardo. Qualquer dia vamos tomar um café. Com certeza, vamos sim. Vamos tomar um café com certeza aí, acho que obrigado. E é sempre difícil a gente olhar um público e tentar entender por onde vai, né? Qual que é o caminho possível, né? Mas assim, acho que tendo gente inteligente do outro lado, a gente sempre chega num lugar bom, né? Acho que foi o caminho legal aí. Eu agradeço, também aprendi bastante aí. Obrigado aí. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gente, um bom dia a todos. Bom dia a todos.